Olá, Betânia! Olá, povo abençoado, família querida, paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe todos vocês. Como vocês estão? Como é que estão as coisas aí com vocês? Passando aqui para ministrar mais uma palavra do Senhor, mais um estudo da palavra para todos nós. Peço a você que pegue a sua Bíblia aí comigo agora e abra ela em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler somente 3 versículos hoje. Estou muito feliz de estar aqui, podendo, mais uma vez, entrando aí na sua casa, entrando aí no seu lar, para falarmos sobre a palavra de Deus, sobre a ministração, daquilo que Deus tem colocado no meu coração, para todos nós como igreja. Atos, capítulo 8. Pega a sua Bíblia aí, na sua casa. Vamos ler juntos esse texto. Vamos estudar a palavra do Senhor. Diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção. Fala conosco, ó Deus. Abra o meu entendimento, abra o entendimento, ó Pai, desse irmão que me escuta agora. Queremos, ó Pai, ser direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estava pedindo a Deus uma direção, algo para estudarmos a palavra do Senhor, e veio ao meu coração de falar hoje sobre adaptação. Quero falar hoje para todos nós sobre adaptação, essa é a palavra de hoje. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que algo muito difícil aconteceu com a igreja naquela época, com a igreja primitiva. A igreja vinha sob uma crescente muito grande. A igreja vinha cheia do Espírito Santo, com muita comunhão entre os irmãos, muita amizade, muito poder de Deus entre eles. E a Bíblia diz que a igreja ela só crescia, só crescia, só crescia. Mas de repente algo aconteceu na igreja. De repente, numa ministração da palavra de Deus, num debate sobre a palavra de Deus, o diácono Estevão, daquela época, ele foi apedrejado até a morte. Como seus opositores não conseguiam argumentos bíblicos para poder refutar que Jesus era o Cristo, eles resolveram matá-lo. Cheios de ciúme, cheios de raiva, cheios de rancor, apedrejaram Estevão até a morte. Após isso, começou uma grande perseguição em toda a igreja. Aquele povo que caía na simpatia de todos ao seu redor, aquele povo que só crescia cada vez mais. A Bíblia nos narra que nessa época existiam milhares e milhares de cristãos ali em Jerusalém. Eles começaram a ser agora duramente perseguidos. A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que grande perseguição aconteceu. Não foi uma pequena perseguição ou uma perseguição qualquer, grande perseguição. O de repente chegou sobre a igreja naquela época. Sabe, irmãos, eu quero contextualizar essa parte para nós hoje. Nós, aqui no Brasil, não estamos vivendo uma perseguição, mas nós também fomos pegos de surpresa com um de repente, que foi essa pandemia. Ela não está atingindo só o Brasil, ela está atingindo o mundo todo. Muitas pessoas ao longo do mundo têm sofrido. Eu, você, somos afetados
diretamente, em outras questões indiretamente. Sabe, o de repente chegou para nós. O de repente chegou para nós. Assim como chegou para aqueles irmãos. Mas olha só que interessante, irmãos. A Bíblia diz então que eles começaram a ser perseguidos. E aqui no versículo 1, a Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e de Samaria. Então eles começaram a fugir para salvar suas vidas. Irmãos, eles estavam vivendo ali uma situação muito mais difícil que nós estamos vivendo hoje. Hoje a orientação é para que a gente possa ficar em casa, né, o máximo possível, né, dentro da situação de cada um. A orientação é para que a gente fique por mais tempo em casa. Ali, na época da igreja primitiva, eles ficando em casa, Saulo e outros perseguidores entravam de casa em casa, arrastando homens, arrastando mulheres, idosos, crianças, lançando na prisão, forçando a negar a fé. Muitos cristãos foram mortos ali naquela época. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A igreja não parou. A igreja não acabou. Não foi um ponto final para a vida da igreja. Sabe por quê? Porque quando de repente chegou sobre eles, eles tiveram a capacidade de se adaptar. Adaptar com a situação. E naquele momento eles tiveram que fugir por suas vidas. Mas não sabiam que atrás de toda essa situação difícil havia um plano e um controle de Deus em cima de toda essa situação. Porque à medida que o povo fugia, saindo de Jerusalém, eles iam levando Jesus, iam levando o Evangelho, eles continuavam a ser igreja por onde eles passavam. Eles tiveram que se adaptar com a situação. Sabe, irmãos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Nesse momento complicado, muitos de nós estamos sendo chamados a nos adaptar. Muitos de nós estávamos simplesmente acostumados, sabe o quê? A frequentarmos a igreja. A frequentarmos um domingo à noite e muitos até assim, quando dava, ia. Mas no momento agora em que nós nos sentimos apertados com toda a situação que nos envolve dessa pandemia, o Espírito Santo tem nos chamado a nos adaptar. Adaptar a nossa busca ao Senhor, adaptar a nossa vida financeira, adaptar os relacionamentos dentro de casa, em família, adaptar a nossa forma de cultuar o Senhor no templo. Nós estamos sendo chamados a uma adaptação. Muitos de nós, por anos, foram treinados simplesmente a frequentar uma igreja. Eu não estou falando aqui agora só de nós especificamente como denominação, eu estou falando, parece que de uma forma geral. Os cristãos foram treinados a frequentar uma igreja. A ir em um local, em um espaço físico, a sentar numa cadeira, a sentar no banco e esperar que o irmão ungido do louvor, cheio da presença de Deus, adorando ao Senhor, pudesse encher a nossa vida. Esperar que o pastor, que o pregador se dedicasse por horas estudando a palavra, descobrindo segredos na palavra, para que em meia hora e 40 minutos eu fosse saciado e fosse para casa cheio dos mistérios da palavra de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante como que Deus, numa situação que nós estamos vivendo hoje, está convidando o povo dele a se adaptar. Adaptar. Eu volto para a história que eu acabei de ler e eu fico pensando o seguinte. No meio de milhares de crentes, eles tinham ali milhares de pessoas, 5.000, 10.000 pessoas. Alguns historiadores pensam que quase que metade de Jerusalém daquela época se converteu ao Senhor Jesus. Agora pensam bem, irmãos. Pensa bem comigo, analisem comigo. Eles não tinham agora acesso fácil ao pastor deles,
aos apóstolos, eles não tinham acesso fácil. Muitas das vezes agora eles tinham que viver escondidos. As reuniões tinham que ser de casas em casas, mas mesmo assim escondidas, com número reduzido, em silêncio, porque eles estavam sendo perseguidos. Muitos se reuniam em buracos, em cavernas, em esconderijos, na escuridão, na madrugada. Eles tiveram que se adaptar, mas não deixaram de ser igreja. Nós hoje estamos sendo chamados a uma adaptação. E nós não podemos deixar de ser igreja. Olha, meu querido, você, pai e mãe, papai e mamãe, deixa eu falar com vocês algo. Vocês estão sendo chamados a uma adaptação. Uma adaptação em relação aos seus filhos, as crianças que Deus confiou a você. O Espírito Santo quer usar a sua vida para educar a seus filhos dentro do cristianismo, para apresentar Jesus para os seus filhos. É você que o Espírito Santo quer usar, porque você está sendo obrigado a se adaptar para o momento, porque você não está podendo contar com a ajuda da titia, da escola bíblica dominical, que ajudava a discipular os seus filhos. Maridos, vocês estão sendo chamados a se adaptar e serem o sacerdote das suas casas. Na verdade, você sempre teve esse papel, mas porque você se acomodou em pensar em se iludir, né, em pensar que o pastor, o ministro de louvor, os líderes iriam fazer esse papel dentro da sua casa, mas não, é você que vai fazer esse papel, marido. É você que tem a responsabilidade de orar, de cuidar, de discipular a sua família. Sabe, irmãos, nós estamos sendo chamados a uma adaptação. Eu, como pastor, eu tenho pensado muito sobre isso em relação a nós. Como que nós podemos continuar a ser igreja forte, vigorosa. Como nós podemos reavaliar as nossas ideias, os nossos princípios. Sabia, irmãos, que muitas igrejas ao redor do mundo, talvez, eu estou usando a palavra talvez, quando essa pandemia realmente acabar de fato e podemos voltar totalmente ou livremente para os templos, muitas igrejas vão ter que começar praticamente do zero. Praticamente do zero. Por quê? Porque os cristãos foram ensinados a simplesmente irem no lugar, receberem e voltarem para suas vidas, voltarem para suas casas. O Espírito Santo está nos chamando a uma adaptação. Uma adaptação. Eu quero falar um pouco agora sobre nós como igreja. Né? Nós agora, a nossa denominação, eu quero fazer alguns comentários. Eu tenho pensado no nosso momento atual e eu sempre fico analisando a nossa situação, nos criticando, né, me criticando como pastor, pensando uma forma de fazer melhor, né, o nosso trabalho, de envolver melhor a igreja dentro dessa situação, desse momento atual que nós estamos vivendo. E eu tenho pensado maneiras de nós melhorarmos isso. O que nós estamos fazendo hoje, na data de hoje? Como que nós estamos agindo nos nossos cultos? Nós temos somente um culto presencial na semana, um culto só presencial no templo na semana. Esse culto acontece no domingo e tem 2 horários, 18h30, 1 hora de culto, então termina em torno de 19h30, às vezes até um pouco antes. Às 19h45 começa o segundo culto e termina em torno de 20h45, 20h40, algo assim. Um culto presencial. Distanciamento entre as cadeiras, máscara, álcool em gel, tudo de forma rápida, precisa, seguindo todas as orientações, as recomendações, né, dos responsáveis aí pela saúde. Sabe, irmãos, é esquisito a situação? É esquisito. Mas nós precisamos nos adaptar. Nos adaptar e entender que esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento, irmãos. Durante a semana,
nós temos gravado um estudo da palavra, uma ministração da palavra. Algumas vezes a gente entra ao vivo, né, como se fosse uma live, né, e durante a semana é disponibilizado um estudo em torno de 20 minutos, 30 minutos da palavra do Senhor, como estou disponibilizando agora. Mas a gente tem observado que nem todos assistem. Nem todos assistem, mesmo tendo a opção de assistir em horários diversos. Mas por que não assistem? Porque não entenderam que nós estamos sendo chamados para um momento de adaptação. Porque no momento de tanto ataque de informações e notícias ruins, notícias negativas, de situações difíceis em nossas vidas, alguns irmãos ainda não entenderam que tem que adaptar a sua vida para ouvir a palavra de Deus. Porque 30 minutos, 20 minutinhos que você está me escutando agora, está escutando outros líderes, numa ministração da palavra, pode ser determinante para a sua vida espiritual. Determinante para a minha vida espiritual. O Espírito Santo está nos chamando para nos adaptar a situações. Nos adaptar a situações. Veio agora um desejo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Uma maneira de nós orarmos juntos, de forma virtual. Olha que interessante. Nós estamos sendo chamados a nos adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Os irmãos da igreja primitiva foram chamados para adaptar dentro do momento que eles estavam vivendo ali de perseguição. Eles não tinham internet, eles não tinham telefone, eles não tinham várias facilidades que nós temos hoje. Então eu estava pensando, nós temos que voltar às nossas reuniões de oração. E o momento pede para que o menos possível seja algo presencial. O que nós vamos usar? A internet. A internet. Eu estou bolando, organizando junto com alguns outros irmãos da igreja, grupos de oração online. Fique em casa e ore comigo. É o nosso próximo passo agora. Então, domingo tem culto presencial, somente na parte da noite, 2 cultos. Você pode escolher o horário que você vai vir. Terça-feira, nós temos um estudo da palavra, de algo em torno de 30 minutos, para você alimentar o seu coração com a palavra de Deus. E na quinta-feira, nós vamos passar a ter uma reunião de oração online. E nós vamos separar grupos, vou separar facilitadores, líderes para cada grupo, que vão estar entrando em contato e vão estar marcando a oração toda quinta-feira, ali em torno de 20 horas, vão estar orando por 15 minutos uns com os outros. É estranho? É esquisito? É, irmãos. Eu sei que é, mas presta atenção, era esquisito também para esses irmãos aqui da época da igreja primitiva terem que largarem tudo, largarem seus empregos, largarem suas casas, largarem seus bens e fugir para salvar suas vidas. Era esquisito eles verem irmãos deles, familiares deles sendo presos e mesmo assim eles não negavam a fé, eles se adaptavam e ainda saíram difundindo, pregando o evangelho por toda a terra ali daquela época. Por quê? O Espírito Santo realizou na vida deles algo com adaptação espiritual. E o Espírito Santo quer realizar também em nós uma adaptação espiritual. Então, irmãos, nós vamos trabalhar nesse momento em 3 frentes. Ainda tem outra questão que eu quero compartilhar com os irmãos, que é em relação a um questionário de acompanhamento espiritual. Eu descobri uma ferramenta recente agora, eu estou fazendo uso dela, muito boa, que através ali da internet eu consigo preparar um questionário de acompanhamento espiritual, acompanhamento físico, emocional de cada um dos irmãos. E então eu envio, via WhatsApp mesmo, que os irmãos preencham, respondem, e eu consigo ler, saber como cada um de vocês, ovelha querida que congrega aqui na Betânia, eu consigo saber como vocês estão, consigo orar por vocês.
e vou até melhorar essa questão, já estou buscando uma maneira, alguns irmãos não conseguiram acessar o questionário, então eu estou buscando uma maneira de melhorar essa ferramenta e até mesmo de responder a alguns irmãos, de me aproximar mais de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque é o que o nosso momento está pedindo. Está pedindo uma adaptação. Uma adaptação. Uma adaptação. Meu querido, chegou a hora. Chegou a hora, irmãos. Eu quero dar ênfase agora nesse pequeno estudo da palavra entre nós. Que chegou a hora, gente. Chegou a hora de nós abrirmos a nossa Bíblia, lermos e ouvirmos a voz do Espírito Santo. Chegou a hora de nós batalharmos com os nossos joelhos em oração diante do Senhor. Chegou a hora de eu e você aprender a buscar a Deus. Chegou a hora de nós aprendermos a não terceirizar a nossa vida espiritual para outras pessoas. O Espírito Santo está nos chamando para adaptação. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que muitos de nós nunca oraram tanto como estão orando agora. Muitos de nós nunca dependeram tanto de Deus como estão dependendo agora. Muitos de nós nunca buscaram tanto a Deus como estão buscando agora. Isso é maravilhoso. Por mais que a situação é difícil, é esquisita, ela é estranha, nós temos que ser sinceros, mas isso é maravilhoso, porque o Espírito de Deus está fazendo uma adaptação dentro de nós, nos atraindo para a presença do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. A igreja primitiva foi duramente atacada, mas ela não morreu. Você, meu querido, pode estar sendo duramente afetado nessa pandemia. Nas suas emoções, nas suas finanças, nos seus planos, nos seus sonhos. Mas em nome de Jesus, você não vai morrer. Você não vai morrer, você vai ficar firme. Firme com Deus, vai ser atraído para a presença do Senhor. Vai acontecer uma adaptação espiritual na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. E ela começa agora. Na verdade, ela já começou alguns dias atrás. E está na hora da gente focar ainda mais nisso. Numa busca pela presença de Deus. Uma busca pela presença de Deus. Você e eu estamos sendo chamados para nos adaptar esse momento. Amém, meu irmão? Amém? Então, por favor, fique atento, às orientações que nós vamos estar passando. Eu sinto que o Espírito de Deus tem trazido algumas ideias, ao meu coração, para nós tentarmos, para nós conseguirmos continuar firmes como igreja, unidos, mesmo com o distanciamento que o momento pede, mas o nosso coração próximo, unido, talvez como nunca esteve antes. Nós vamos conseguir, irmãos. Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, que seu coração seja aceso à chama que está aí dentro. Nós vamos conseguir. Eu quero orar por você agora nesse momento. Quero ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Deixa o nosso espírito se unir agora em oração para falarmos com Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por esse meu irmão, minha irmã que está me ouvindo neste momento. Eu peço, Espírito Santo de Deus, vem encher a vida dele. Vem encher a vida dele, Deus, de clareza, de entendimento espiritual. Confirma agora, Deus, dentro do coração, ó Pai, dele e dela que está me assistindo agora. Confirma, ó Deus, em nome de Jesus, o chamado para uma adaptação, para uma renovação espiritual em nossa vida. Por nós, Deus, reorganizarmos as nossas prioridades. Em nome de Jesus, eu ministro a Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus, em nome de Jesus,
toda ansiedade, toda perturbação, ó Deus, emocional, espiritual, sai em nome de Jesus. Aqueles que estão se sentindo frios, que sejam aquecidos, ó Deus, aquecidos pela tua presença, mesmo em um momento tão adverso que nós estamos vivendo. Eu peço, eu ministro sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, protege a vida de cada um deles, livra de todo mal, guarda, Deus, contra o coronavírus e outras doenças, ó Pai, que estão por aí. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu intervir em nossa vida. Assim como o Senhor interviu, ó Deus, na igreja primitiva, num momento tão difícil que eles passaram, nós também pedimos, Espírito Santo, vem intervir em nós, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra agora, meu irmão, para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos nos adaptar ao momento e vamos seguir firmes. Quem sabe nós vamos ter experiências com Deus que irá marcar profundamente a nossa vida nesse tempo tão difícil. Amém? Então fiquem atentos nas próximas direções no grupo da igreja, fiquem atentos aos nossos cultos. Lembrando que nós estamos conseguindo transmitir tudo pelo YouTube. Tá, irmãos? Esse foi um avanço muito grande para nós. Estamos conseguindo transmitir os nossos cultos pelo YouTube. Então fique atento, irmãos. Não há motivo para nós deixarmos de congregar nesse momento. Não há motivo. É justamente agora que nós precisamos estar firmes e unidos como nunca. Amém? Fique atento. Eu vou estar explicando melhor no grupo da igreja, organizando esses nossos encontros de oração online. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Levante sua mão aí e receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor.